Oi gente, eu sou a Ana Júlia do canal Química Conectando e hoje a gente vai responder algumas questõezinhas sobre oxirredução. Agora a gente vai mostrar os experimentos com o tema de oxirredução, que vocês vão conseguir fazer em casa. Para iniciar nessa prática, nós vamos pegar um prego que esteja em bom estado e colocá-lo a um recipiente que contenha água sanitária suficiente para que ele fique totalmente imergido. Em seguida, vamos esperar o tempo necessário até que ocorra totalmente o processo de oxidação. Agora eu vou começar respondendo uma questão de 2016 sobre oxirredução. O enunciado vai estar aí na tela para vocês e eu vou ler aqui no tablet. Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas fabricadas com material chamado folha de Flandres, que consiste numa chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existem latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável porque o amassado pode... Aí a gente vai ter essas opções aqui. Na primeira alternativa, fala alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do alimento. Bom, a gente já sabe que a pressão alterada não vai afetar o alimento em si, por conta que não vão haver micro-organismos que alterem a composição do alimento. Na segunda questão a gente vai pular. Na terceira questão, prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades do alimento. Como a questão já diz, não vai afetar a propriedade do alimento, se ela tiver pelo menos alguma característica física no alimento da lata. A questão D. Então, a questão C a gente pode cancelar. Romper a camada de verniz, fazendo com que o material tóxico do estanho contamine o alimento. Bom, no enunciado já diz pra gente que tem latas que são feitas sem o verniz, com uma camada espessa de estanho. Então, a gente pode cancelar que esse metal seja tóxico. Então, a gente pode cancelar a questão. Questão E, desprender a camada de verniz que se dissolverão no meio aquoso, contaminando o alimento. Como a gente já sabe, o verniz ele é uma substância apolar e a maioria das substâncias que vão na lata são polares, então elas não vão conseguir reagir entre si. Então a gente pode cancelar essa questão aqui também. Sobrando só pra gente a questão B, que é romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alteração do alimento. Bom, a gente já sabe que o ferro ele se corrói em contato com a água e a maioria dos alimentos vão conter água. Então, essa aqui é a questão certa. Peraí. Isso aqui, a questão certa vai ser a questão B. Agora a gente vai responder uma questão do Enem de 2014. A revelação da chapa de raio-x gera uma solução que contém íons de prata na forma de AgSO2O3 2-3. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos. O quadro vai estar aí para vocês. Das espécies apresentadas, a adequada para a recuperação é... Aí a gente vai ter essas opções. Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vai precisar recuperar a prata. E o potencial de redução da prata é 0,02. Então, a primeira opção que a gente vai ter vai ser o cobre reduzido, que a gente pode eliminar porque ele tem um potencial de redução maior do que o da prata.
E a gente, para recuperar a prata, a gente precisa de um potencial de redutor menor. Então a gente pode eliminar essa questão. E também pode eliminar a questão B, porque ele também possui um potencial de redutor maior. Aí, vai sobrar pra gente essas 3 últimas questões, que é o alumínio 3+, o estanho e o zinco 2+. A gente pode eliminar o alumínio 3+, porque a gente precisa dele na forma reduzida, para conseguir recuperar a prata. E a gente também pode eliminar a questão E, que é o zinco 2+, porque a gente também precisa dele na forma reduzida. Logo, a única questão que vai sobrar pra gente vai ser a D, que é o estanho. Que essa aqui vai ser a questão certa. Como esse assunto é complicado, pessoal, vamos dar uma segunda explicação. A primeira questão traz as latas de conserva como tema. As latas de conserva são feitas de folha de Flandres, que é uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, justamente para evitar a corrosão do ferro presente na estrutura da lata, pois o estanho apresenta difícil oxidação. O que acontece se essa lata é amassada? Quando a lata é amassada, essa camada protetora de estanho pode ser rompida, expondo o ferro ao oxigênio e à umidade, promovendo então a sua corrosão. A oxidação do ferro pode levar à deterioração do alimento dentro da lata, além de liberar substâncias indesejáveis. Agora vamos para a segunda questão. O objetivo da questão é realizar a redução da prata, pois ela que dará a cor e forma à fotografia ou a placa de raio-x. Nesse composto que contém prata, a prata encontra-se oxidada na forma +1, pois a prata tem NOx fixo +1. Porém, queremos recuperar a prata metálica, ou seja, trazer ela para o estado de oxidação 0, prata metálica com NOx 0. É necessário então que a prata passe por um processo de redução, saindo do NOx +1 para o NOx 0. Porém, para que isso ocorra, é preciso que um elemento sofra oxidação. E para um elemento oxidar, ele precisa ter um potencial de oxidação alto ou um potencial de redução baixo. É necessário, então, alguém que tenha um potencial de redução menor que o do composto com prata, que, como pode ser visto na tabela, tem um potencial de 0,02 volts. De acordo com a tabela, podemos eliminar os 2 primeiros, pois possuem potencial de redução maior do que o da prata. Sendo assim, agora sobrou o alumínio, o estanho e o zinco, com NOx 0, não em sua forma já oxidada, alumínio 3+, estanho 2+, zinco 2+, visto que essas espécies químicas precisam oxidar para a prata reduzir. E analisando as alternativas, a única que se encontra dentro dessa explicação é o estanho sólido, pois possui NOx menor que o da prata e está na sua forma metálica com NOx 0. Sendo assim, a resposta dessa questão é a letra D. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham conseguido aprender a matéria. Se inscreva no canal, deixe o seu like, porque vai vir muito mais vídeo aí pra vocês, gente. Tchau!